Meu nome é Felipe Caetano, eu sou especialista em educação para barbeiros e nesse curso eu vou estar ao lado de vocês mostrando todas as técnicas tendências no mercado. Nessa videoaula eu vou explicar para vocês como é que a gente faz todo o acabamento. Cada detalhe, vou explicar como é que a gente tem que posicionar a máquina, como é que a gente acha as alturas e acha os ângulos. Então a gente vai fazer o acabamento do modelo e vou explicar detalhadamente para vocês. Vamos lá! Então aqui, ó, a gente vai começar o acabamento pela costeleta. O tamanho da costeleta vocês vão ter que conversar bastante com o cliente. O que vocês precisam saber? Quanto maior a costeleta, mais vai tender a alongar o rosto do cliente. Aqui, como o modelo ele tem um rosto já mais para fino, eu não vou jogar a costeleta tão embaixo. Eu vou jogar ela mais ou menos nesse ponto aqui, ó. O que vocês têm que observar na hora que vocês vão fazer o acabamento da costeleta é a posição da lâmina. Se vocês deixarem a lâmina inclinada, vai ficar a costeleta errada. Então, prestem atenção na lâmina e façam um acabamento bem retinho. Sempre pentear e marcar. Essa parte aqui da frente, a gente tem dois tipos de acabamento. Um acabamento um pouco mais natural e um acabamento um pouco mais marcado. No cliente aqui, pelo tipo de corte, por ser um corte um pouco maior, um corte só na tesoura, a gente vai só contornar sem marcar muito. Quando vocês forem fazer esse contorno aqui, vocês precisam usar os 3 primeiros dentes da máquina. Todos os outros dentes que não cortam, eles precisam estar apontando para fora. Então, olha só, usei os 3 e venho vindo. Posso segurar com o pente aqui, ó, e vim. Essa parte aqui é franja, então eu não quero. Ó, deixei mais natural, certo? Posso pentear tudo para cá e qualquer ponto que esteja fora da linha, eu posso dar uma leve marcada. Agora que a gente fez a costeleta e desenhamos essa parte aqui, a gente vai fazer esse acabamento no contorno da orelha. Quando vocês forem fazer, sempre penteia tudo para cá, certo? Usa a mesma técnica que eu usei desse lado. Somente os 3 primeiros dentes e o resto tudo apontando para fora. Então, penteei. Posso usar o meu dedo como suporte, ó, dando suporte e dando uma firmeza maior. E usando os 3 primeiros dentes, eu venho desenhando. Existem alguns clientes que eles não vão ter essa flexibilidade na orelha aqui, ó. Então vai ser muito difícil vocês cortarem esse cabelinho de trás. O que a gente pode fazer? Vocês penteiem normalmente, liga a máquina e deixa ela parada aqui, ó. Com o pente, vocês vão trazer esse cabelo, ó, em direção a ela, ó. Penteia, traz em direção, até cortar tudo. Penteia e traz em direção. Aí facilita bastante na hora de cortar o cabelo aqui em cima, certo? Agora, aqui na parte de trás da orelha, vocês fazem o quê? Vocês vão baixar a orelha, vão ligar a máquina e, ó, a mesma técnica, os 3 primeiros pentes que cortam e todos os outros apontam para fora. Penteei e, ó, os 3 primeiros dentes vão cortando. Penteia de novo e corta. Aqui é importante que vocês insistam em cortar até sair todo o cabelinho. Aí ele já ficou bem certinho aqui, ó. Certo?
Essa parte do acabamento lateral é uma dificuldade que muita gente tem. O que é que a gente vai ter que fazer aqui? Isso daqui a gente vai ter que ter como base essa parte aqui atrás da orelha. Quando essa curva ela parar de ser uma curva, quando ela chegar no limite dela, a gente tem que transformar ela numa reta sem que seja muito forçado. Então a gente tem que passar de uma curva e equilibrar com uma reta. Geralmente vai ser em cima do ossinho do cliente, tá? Então, ligamos a máquina e definimos o nosso ângulo, ó, mais ou menos aqui, ó. Penteia e vai de novo. Ó, o que que eu tenho aqui, ó? Eu vou ter uma curva e ela faz uma transição para uma reta de uma forma bem suave. Vocês têm que tomar cuidado aqui para não entrar demais do cliente e não entrar de menos também, certo? O ângulo que vocês deram aqui é o mesmo ângulo que vocês vão ter que dar aqui no final. Então se atentem à posição da lâmina de vocês. Cortei aqui, vou seguindo a mesma lâmina. Corto aqui e vou seguindo até lá embaixo. Vão ter alguns clientes, que é o caso aqui, ó, que o pelo dele nasce de fora para dentro. Então, o melhor jeito de vocês cortarem com a máquina não é pressionando aqui, ó, é fazendo esse movimento, ó, de fora para dentro. Aí ele vai cortar muito melhor. Agora a costeleta aqui, do mesmo jeito do outro lado, prestando bastante atenção na posição da lâmina. Penteio essa lateral aqui, o perfil dele todo para frente, e com os 3 dentes a gente vai tirando o excesso. Penteamos tudo para trás e o que tiver fora de linha a gente tira aqui, ó, sem entrar muito. Agora essa parte aqui, ó, penteamos tudo para cá, mesma técnica, usamos os 3 primeiros dentes e ó, vê que a minha mão ela posiciona e faz força aqui, ó. Penteei, ó, e aí eu tenho uma estabilidade maior. Agora eu vou tirar essa partezinha aqui atrás da orelha. Ó, o meu pente leva o cabelo. Agora aqui atrás da orelha, penteio tudo para baixo. A minha mão esquerda segura a orelha. A minha mão direita vai por cima. E com os 3 primeiros dentes eu vou fazendo um contorno. Vou pentear de novo, seguro a orelha. Agora, essa parte da lateral, mesmo esquema do outro. Vou definir o primeiro ângulo. E é esse ângulo que eu vou até lá embaixo. O que é que vocês têm que tomar cuidado no acabamento lateral? Tem alguns clientes que na hora que vocês puxam a orelha, ó,
ele desloca muita pele, não é o caso aqui. Então, quando vocês tiverem um cliente que ao baixar a orelha, ele desloque muito essa parte aqui, ó, vocês vão deslocar e depois vão apertar a orelha, que daí volta para o lugar, certo? Porque se vocês só puxarem na hora que fizer o desenho reto, quando soltar, ele vai estar errado. Então, puxa, pressiona e faz o desenho. Agora eu vou fazer o acabamento na parte de trás. Quando a gente vai definir o acabamento, a gente tem que se ater a algumas coisas. A gente não pode subir demais e não pode deixar muito embaixo. Como é que a gente faz, como é que a gente consegue acertar a altura ideal? Vocês vão pegar a cabeça do cliente, vão dividir em 3 partes iguais, sendo que 2 partes precisam ser cabelo e uma parte precisa ser pele. Então, 1/3 pele, 2/3 de cabelo. Essa é a medida ideal para vocês acertarem essa altura aqui. Então, acertando a altura, a gente precisa definir que tipo de acabamento que vai ser. Arredondado, quadrado ou quadrado com as pontas arredondadas. Para nuca fina, acabamento quadrado, que ele vai tender a preencher. Para nuca equilibrada, acabamento quadrado com as pontas levemente arredondadas. Com nucas muito largas, acabamentos arredondados. Quanto mais largo, mais arredondado vocês vão tender. Aqui eu tenho uma nuca equilibrada, então o que eu vou fazer? Um acabamento reto com as pontas arredondadas. Penteia tudo para baixo, a altura dele é mais ou menos aqui, ó. Um outro ponto que vocês têm que tomar cuidado é que o cliente não pode estar muito para baixo, senão a gente vai ter trabalho de músculo aqui, na hora que ele voltar, a linha vai voltar errada. Então, deixa o cliente reto e abaixa só um pouquinho, aí vocês vêm trabalhando. Define uma linha e vai seguindo ela. Agora aqui eu vou para o lado esquerdo. Sempre penteando bastante o cabelo. E façam ajustes. Principalmente quando o cabelo é mais comprido, vocês têm que pentear bastante e fazer bastante ajuste. Agora, a gente vai arredondar essas pontas. Foi tranquilo aí? Uhum. Olha lá. Damos uma leve quebrada nas pontas. Mesma coisa aqui, ó.